pedindo que o Senhor nos abençoe na exposição, leitura e exposição da sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, Pai, em que vamos fazer a leitura da tua palavra e a exposição, mais uma vez nos dirigimos a Ti contando com a tua graça. Somos pó, somos fracos e precisamos, ó Pai, da tua ajuda. Não é, ó Deus, a nossa homilia, não é a nossa oratória que pode penetrar o coração do homem, convencê-lo do pecado, convencê-lo da vida reta que convém aos santos, mas é a operação do Teu Espírito através da exposição dessa palavra. Guia-nos, ó Pai, superando as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, nos levando a um caminho reto diante dos Seus olhos. Guarda-nos, ó Deus, das distorções, guarda-nos do mal. Assim oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, Mateus capítulo 6, agora versos 25 a 34. Vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, agora, na exposição do Sermão do Monte, nós chegamos nessa última parte do capítulo 6. E é interessante aqui nós linkarmos essa parte às sessões, ou aquilo que vimos anteriormente, porque está completamente ligado aqui. Tanto é que essa sessão aqui, essa parte, ela começa com uma partícula que especialmente liga aquilo que vai ser dito, aquilo que será tratado com aquilo que já foi dito, que o Senhor havia desenvolvido anteriormente. Esse ponto começa justamente ligando por isso ou portanto, é algo conclusivo. Tá? Então, o que vimos anteriormente nos versos 19 a 21 está ligado justamente embora não tenha o nome ali, né, essa palavra, essa ansiedade, ou essa busca, essa inquietação, mas o ponto ali já apontava para isso. Dessa procura da realidade dos tesouros, ajuntar tesouros no céu e não ajuntar tesouros na terra. Da realidade do nosso coração, onde o nosso coração está.
nós estaremos então empenhados, inquietos com relação a isso quando o nosso coração está na terra. O Senhor veio desenvolvendo acerca disso, verso 19 a 21. Nos versos 22 e 23, nós lemos ali algo em Salmo, algo que resume basicamente o que aquela parte, essa partícula aí do verso 22 e 23, falando sobre olhos generosos, ou seja, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado graciosamente, por meio de recursos, por meio de bens, por meio da sua bondosa mão sobre nós, como nós lidamos com isso também diz muito acerca de onde está o nosso coração. Se nós usamos essas coisas, esses recursos dados por Deus, de forma contrária ao propósito pelo qual Deus nos deu, nós temos olhos egoístas, ansiosos por nossas próprias vidas, desconsiderando então a graça, a bondade e a provisão de Deus em nos sustentar. E aí, verso 24, o nosso coração e os nossos olhos estão nas mãos do nosso Senhor. Ou seja, nós lemos nesse ponto, seria esse verso aqui, não é? O verso 24, fechando essa questão introdutória. Onde os nossos olhos, ou melhor, onde o nosso coração está, ali, ou melhor, onde o nosso coração está, o nosso tesouro também estará. Nós estaremos atrás daquilo que o nosso Senhor, e aí a questão que a gente tratou aqui foi Deus, o nosso Deus, o Criador, ou Mamon, o dinheiro, a riqueza, os bens desse mundo. E aí agora, nos versos 25 a 34, nós temos aí o que nós podemos dizer como uma conclusão extremamente instrutiva a respeito da nossa vida neste mundo, sob a providência do nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial. E a grande questão, meus irmãos, que é tratada aqui, e aí eu queria a atenção da igreja com relação ao que vai ser desenvolvido aqui, a grande questão que o Senhor levanta aqui, como esse argumento conclusivo em seu sermão, é justamente essa: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. O ponto aqui é que a ansiedade revela um relacionamento defeituoso que temos com o nosso Pai. A ansiedade revela um relacionamento defeituoso que temos com o nosso Pai. E aqui existe algo muito interessante, que se você perceber bem, nessa realidade que o Senhor ele está tratando aqui, no Sermão do Monte, com os seus discípulos, é que normalmente, esse é um pecado que às vezes nem sequer consideramos um pecado. Esse é um pecado que às vezes nem consideramos um pecado. Às vezes nós lidamos com a questão da ansiedade como o mundo lida. E é interessante que hoje o nome que se dá para a ansiedade, as rotulações que são colocadas aí, é que a ansiedade é a doença do século, né? É a doença do século. Existe algo dentro da psicologia chamada aí, DSM, que é como se fosse aí o manual, né? A Bíblia da psicologia, que vai nomear, que vai trazer esses títulos aí
da ansiedade como crise, distúrbio, como uma doença de determinado grau, um ponto aqui, um ponto ali, mas sempre dentro dessas características, como se fosse meramente em si um distúrbio, uma crise. E é engraçado que quando a gente fala sobre isso em determinados ambientes, as pessoas logo se levantam, né? Elas logo se impõem com supostas evidências, dizendo, olha, não, mas o fulano, ele foi diagnosticado com essa doença. O próprio DSM, eles colocam que não há um parâmetro, não tem como medir, não tem como você ir lá e medir, até aqui é uma ansiedade boa, é algo, passou daqui uma doença, aqui é um distúrbio. Não tem. Não existe esse padrão de aferir. E aí eles colocam, né, algumas possíveis ou supostas evidências. Olha, o fulano está com o coração acelerado, o fulano está estranho, está assim, está fisicamente mal, fora do comum, está reagindo estranho assim, está aparecendo problemas físicos e muitos outros males. Mas na maioria dos casos se nega ou se esquivam que esses efeitos horrendos que se expressam fisicamente em muitos males têm a sua origem no pecado. E eu não quero aqui generalizar, viu? Eu não quero aqui dizer que se porventura um irmão está passando por alguma doença, está passando por alguma enfermidade no seu corpo, ele está em determinado pecado ali, pontual, ou uma questão ali específica. Mas o ponto aqui, e eu queria te chamar a atenção para isso, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos perceber que a origem dos males que abatem o homem fisicamente, tanto no corpo quanto em sua alma, estão ligados a pecados guardados no coração por longos períodos. Basta você olhar para o salmista. Basta você olhar para a vida daquele homem, que nós vimos aqui agora há pouco. O Salmo 32 que nós lemos, ele vai, e o 38, eles descrevem o estado de Davi sob essa condição por um longo tempo. Por um longo tempo, até que ele confessa, até que ele apresenta isso, nomeia o seu pecado e lida com ele diante de Deus. E aí eu queria ler com vocês, queria ler com a igreja, o que nós temos lá no Salmo 38, o 32 nós lemos. Mas eu queria trazer aqui à nossa mente o Salmo 38, verso 3, 5 a 8 e o 10. Veja o que o salmista está dizendo aqui, considere. Veja, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Verso 5, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Ardem, verso 6, né, de 5 a 8, sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Qual é a descrição que o salmista está dando aqui? De alguém triste, de alguém abatido. Verso 7, ardem-me os lombos, não há parte sã na minha carne. 8, estou aflito e muito quebrantado, dou gritos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. E veja o verso 10,
bate-me excitado o coração, faltam minhas forças e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. O que o salmista está escrevendo aqui? Os efeitos físicos, os efeitos vindo em direção à sua vida. E ele atribui isso a esse estado do seu coração. Em pecado, em desacordo com Deus. Se Davi fosse num médico ou num clínico geral hoje, ou no psicólogo ou no psiquiatra, ele seria diagnosticado com o mal do século, e a solução, como é o que temos muito, seria medicamentos ansiolíticos, terapias, mas nunca confessar seus pecados, nunca avaliar o fundo do seu coração, nunca avaliar as causas que estão gerando todos esses efeitos, se arrepender e abandoná-los. O ponto é que nunca se reconhece a origem do mal. No coração. Veja, e aqui eu queria a atenção da igreja. No caso de Davi aqui, foi o seu pecado de adultério, escondido em seu coração por anos. Mas no caso específico do nosso texto, seria uma preocupação antecipada pela sua própria subsistência nesse mundo, ou ainda uma inquietação pelas coisas deste mundo, que podem nos trazer segurança, bem-estar, tranquilidade. E é interessante que alguns comentaristas aqui nesse ponto, eles vão trabalhar mais especificamente ali, Martyn Lloyd-Jones, ele vai desenvolver essas duas realidades. Parece que anteriormente o Senhor está tratando, até o verso 25, está tratando com aqueles homens ricos, cheios de bens, e que sofrem porque construíram bens, riquezas, e sofrem, padecem com essa ansiedade, com esse medo de perdê-los por alguma razão. E agora, nesse texto aqui, parece que ele trata daqueles que buscam alguma coisa, mas não têm, com aqueles que não têm tantos recursos, mas que andam ansiosos por aquilo que não têm, de como darão conta de si, de como se sustentarão, de como viverão. E suas buscas estão centralizadas nessas coisas e não em Deus. Mas o ponto aqui é, o que está por trás dessa preocupação desordenada e dessa inquietação é a incredulidade. Uma desconfiança carnal da capacidade do nosso Pai Celestial em nos prover com aquilo que necessitamos. Veja, é o pecado que dá origem a esses males. É o pecado que dá origem a esses males. Em última análise, a fonte da ansiedade é a queda. Quando Adão e Eva comeram do fruto, vamos avaliar isso, né? Quando Adão e Eva comeram do fruto que o Senhor Deus havia proibido, mergulharam o mundo em pecado e miséria. A primeira sensação, a sensação que logo eles experimentam lá, foi o medo. Foi o medo. Abra comigo, Gênesis 3. Gênesis 3, verso 10. O Senhor Deus pergunta por onde ele estava, onde Adão estava, no verso 9. E aí no verso 10 temos a resposta de Adão, agora já em pecado. A resposta dele aqui que tem que ser considerada é uma resposta sobre a queda.
Ele respondeu: ouvi a tua voz, verso 10, capítulo 3, 10. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. O medo claramente é um dos elementos da ansiedade. O medo é um dos elementos da ansiedade, ele se expressa por aí. Ou seja, se você reparar bem ali, o homem foi criado para viver em plena confiança, em plena comunhão com o seu Criador, dependendo dele para tudo. Mas tendo se deteriorado o relacionamento perfeito de confiança entre Deus e o homem, o senso de segurança e paz dos nossos primeiros pais se desorientaram de Deus como a sua fonte infalível de suprimentos para Ele mesmo. Esse senso de segurança, esse senso de suprimento, esse senso de confiança que estava plenamente ligado a Deus, esse senso se desliga de Deus e se conecta a Ele mesmo. Como que se Ele mesmo fosse o seu provedor e Ele então tivesse que dar conta que foi o que Ele fez, não foi? O que Ele fez imediatamente? Opa! Ele vai atrás dos seus meios, tentando sanar ansiosamente por causa desse medo movendo ele, tentando resolver o seu problema. Ele se esconde, ele cria coberturas ineficazes. Mas a causa do medo e da ansiedade que tomou o seu coração, que levou a agir, foi o seu pecado. Foi o seu pecado. Eles passaram a confiar em si mesmos para aplacar os seus problemas. Problema que o pecado havia gerado neles e no mundo, quebrando o mundo também, não é? Eles se escondem, criam aventais, eles têm ali inúmeras desculpas para se justificar diante de Deus, sem confessá-los. Esse é o que nós temos aqui. Veja, mais uma vez, a queda é a fonte primária da incredulidade que leva ao medo e, consequentemente, à ansiedade. Consequentemente, a ansiedade. Você já esteve em um lago calmo, tranquilo, e por alguma razão eu sempre que eu chego na beira de um lago calmo, eu sou tentado a pegar uma pedra e jogar lá, não sei porquê. Mas você já esteve na frente de um lago com água sossegada ali, parada, como um espelho, e você pega uma pedra e você joga lá no meio. O que acontece? Gera ali aquele, como se fosse o epicentro ali, né? Aquele lugar onde a pedra cai, e aí vão gerando, são geradas ondas, elas vão crescendo. Parte dessa superfície, não é? Da água que se agita e ela vai de forma circular, se ampliando, crescendo. De maneira semelhante a uma variedade de efeitos relacionados à ansiedade que foram gerados a partir da queda. A partir da queda. E o Senhor aqui, voltando aí para Mateus 25, Ele está lidando com o cerne da questão, a nossa ansiosa solicitude pela vida, pela nossa vida, o desassossego do coração humano, manchado pela queda, em prover-se, em buscar garantir-se no mundo caído. E aí é interessante observarmos aí que o Senhor, Ele faz algumas comparações bem instrutivas com relação ao que Ele diz, por meio de perguntas retóricas, que claro, né, a pergunta retórica ela tem uma resposta clara, já óbvia, que ficam aí. Aí o verso 25 e 26, veja aí, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo,
quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí o Senhor usa aqui 3 coisas centrais para a vida humana, que é comer, beber e vestir. Por meio dessas figuras aí ele vai ilustrar esse ensino que ele vai dizer aqui. E aí dos versos 26 a 27, o Senhor argumenta sobre as 2 primeiras necessidades da vida, que é comer e beber. Por meio dessa ilustração aí, o Senhor nos leva a observar a sua criação, as aves do céu. E ele vai dizer aí, verso 26 e 27, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Mostrando então com isso o quão inútil é a ansiedade pela vida, essa ansiedade desordenada, ela não resolve nada. Ela não resolve nada. E aí, nos versos 28 a 30, o Senhor fecha esse argumento falando sobre o vestuário, fechando aí comida, bebida e vestimenta, apontando para a beleza e ao mesmo tempo a brevidade dos lírios do campo, atribuindo a Deus a beleza que os orna, mesmo sem que eles trabalhem, nem teçam suas próprias roupas. Suas vestes são magníficas, são esplêndidas. E ele diz aí algo que é muito interessante, né? Ele fala, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, que nascem hoje, amanhã seca e são lançados ao fogo. O que o Senhor está dizendo aqui? O que o Senhor está ensinando aqui? Com essas palavras, com essas comparações, com essas perguntas retóricas, mostrando essas realidades. Ele está dizendo exatamente isso. É o vosso Pai Celestial. É como se ele estivesse trazendo algo que às vezes a ansiedade, que é a incredulidade, rouba de nós, como nós falamos pela manhã. Ele está dizendo aqui, olha, é o vosso Pai quem vos deu a vida e o corpo. Foi Ele quem criou vocês. Será que Ele não há de sustentá-los? Será que Ele é um Pai déspota? Um Pai irresponsável? Que há de criar os seus filhos, que há de criar a sua criação e não dá a ela o sustento? Embora, irmão, isso seja óbvio, e existem muitos textos das Escrituras apontando para essa realidade, nós às vezes nos esquecemos disso. Perdemos de vista esses princípios. O princípio da providência de Deus sobre a sua criação, e em particular, do seu povo, da sua igreja. O Senhor está ensinando isso. Quem vos muniu do maior? É isso que Ele está mostrando aqui por meio desses exemplos. Quem vos muniu do maior, ou seja, a vida e o corpo, não vos fornecerá também o menor, ou seja, a comida, a bebida e a roupa? Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então não andeis ansiosos pela vossa vida. Não podemos, irmãos, viver nesse mundo com uma bela profissão de fé, com uma teologia linda, bem elaborada na cabeça, com uma teoria, teológica magnífica, mas esse fiasco na vida prática,
o que leva a sua fé a naufragar em Deus, no nosso Pai Celestial, em sustentar o seu povo. A ansiedade, meus irmãos, rouba a paz do nosso coração, ela rouba a alegria, o nosso contentamento no Senhor, e nos faz desprezar, veja como a coisa é, ela nos faz desprezar o que temos por aquilo que não temos. Mas veja, ela é um mal sorrateiro, que estraga o nosso coração, que corrói o nosso coração, o nosso contentamento em Deus, e com isso atrai a ira de Deus sobre nós, porque ela nunca age sozinha, mas sempre se desdobra, como falamos pela manhã, em muitos outros pecados. E é justamente por isso que o desprazer de Deus, do nosso Pai, que nos deu a vida e tem nos dado todo o suprimento, vem sobre nós, vem sobre o seu povo. A ansiedade é um problema sério, é um mal sério, é um pecado. Não lide com a ansiedade como um negócio bonitinho, ansiedade é pecado. Porque tem um mandamento aqui: não andeis ansiosos. O contrário disso é pecado. E mais à frente a gente vai ver contra qual mandamento ele quebra. Mas eu queria antes mostrar como ele pode se desdobrar em outros pecados na nossa vida. Como esses ovos da serpente, que geram outros pecados, outros males. Primeiro, listei aqui só 4. Se a gente for conversar, essa lista pode varar a noite, viu? Se a gente sentar para conversar, essa lista vara a noite. Foi uma grande dificuldade eu resumir aqui essas 4. Primeiro desdobramento desse pecado da ansiedade em nossa vida, falta de fé, incredulidade, como falamos, porque a ansiedade muitas vezes nasce da dúvida sobre se Deus realmente cuidará de nós, se Ele será fiel em nos manter nesse mundo, em nos dar aquilo que é necessário. Esse tipo de preocupação pode revelar um coração que desconfia da provisão e do amor do nosso Pai para conosco. Segunda questão, autossuficiência, o orgulho. Quando tentamos controlar tudo e não descansamos em Deus, a ansiedade se expressa em orgulho. É como se disséssemos: eu preciso dar conta de tudo, porque Deus talvez não dê. Idolatria. E veja que interessante, muitas vezes estamos ansiosos por perder algo que se tornou mais importante que Deus na nossa vida. Portanto, se tornou um Deus para nós. E aí existe uma lista aqui dentro: status, dinheiro, aprovação das pessoas, segurança, etc, etc, etc. Quando algo ocupa esse lugar, então, na nossa vida, nos tornamos inquietos, ansiosos, porque o nosso Deus estava ali e de repente perdemos Ele. Um ídolo, um sinal de idolatria no nosso coração, gerado por esse pecado. Ingratidão. A ansiedade nos faz focar no que falta ou naquilo que não temos e não no que Deus já nos deu. Isso nos torna ingratos, filhos ingratos, murmuradores. Lembra do povo no deserto? Lembra? Que mesmo vendo milagres, a portentosa mão de Deus agindo, saindo água da rocha, caindo pão do céu,
Ou seja, essas coisas são significativas. Eu vou deixar isso para aplicação final. O que é mais interessante nisso tudo, irmãos, é que se você olhar com cuidado, você vai perceber, e aqui está o ponto, viu? Que essa ansiedade que nos põe em desassossego nessa vida, que nos põe nessa inquietação, é um pecado contra o quarto mandamento. A ansiedade é falta de descanso em Deus. A ansiedade é falta de descanso em Deus. Abra Êxodo 20, verso 8 a 11. E se pergunte também como Adão quebrou os 10 mandamentos no Éden. Aqui. 2, mandamentos. Nessa desconfiança, nessa incredulidade, desconfiando de Deus e seguindo a voz da serpente, não descansando em Deus. Veja, verso 8, Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor o santificou, o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. Irmãos, o 4º mandamento, ele fala sobre descanso, confiança e adoração a Deus. Ele fala sobre descanso, confiança e adoração. Deus convida e ordena o seu povo a descansar nele. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Confiando que Ele cuida de tudo. E assim o adoramos. Por isso o adoramos. E veja, mais uma vez, olhe para isso dentro dessa perspectiva, como isso está intimamente ligado à relação do desassossego e confiança no cuidado paternal de Deus, ou melhor, relação de descanso e confiança no cuidado paternal de Deus. E eu queria ler aqui, gastar um tempinho com vocês, lendo alguns trechos do texto de Levítico, que nos mostrará isso de forma mais clara. Em Levítico nós temos esse ensino aqui muito bem ilustrado pela realidade que o Senhor estabelece ao seu povo nesse momento. Abra Levítico capítulo 25. Aí nós vamos fazer algumas leituras, tá? Levítico 25, de 1 a 7, depois 18 a 21 e assim por diante. Mas eu queria fazer esse apanhado justamente para entender o ponto da coisa. O ponto da coisa. Como essa ansiedade, desconfia de Deus, ela é um pecado, uma quebra contra o 4º mandamento. Veja, Levítico 25, 1 a 7. Diz o Senhor a Moisés, no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os teus frutos. Porém, o 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás.
ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti, ao teu servo, a tua serva, ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Agora, verso 18, mesmo capítulo. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. 19. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguro. Se disseres, agora veja a preocupação no coração, e Deus conhece isso. Se disseres que comeremos no ano 7º, ou seja, o que Deus está falando ali? Olha, no ano 7º vocês vão descansar. É um ano ali. No ano vocês não vão plantar, vocês... O que envolve isso, irmãos? O que está envolvido na obediência disso? Fé, confiança que Deus vai supri-los nesse período. Agora veja o verso 20. Se disseres que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. O que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está tratando providencialmente do seu povo, a fim de que eles vivam em obediência e sejam abençoados por isso. Agora, Levítico 26, aí a coisa começa a ficar mais séria, né? Mais pesada, melhor dizendo. As implicações da desobediência. Veja, versículo 14, é Levítico 26, 14 a 20. Mas... se me não ouvirdes e não cumprires todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos. O que é uma alma aborrecida no juízo de Deus, hein? A ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. Semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, assenhorar-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como de ferro e a vossa terra como de bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E agora o último texto aqui que eu queria ler com vocês, que traz as implicações disso de forma ainda mais pujante, está no verso 34, aí 26 ainda, capítulo 26, de 34 a 36. Veja, então, vocês não descansaram, não confiaram, é como se eu estivesse falando aqui, ó, vocês não confiaram em mim, não é? Não descansaram a terra. Vocês serão levados cativos, e no tempo que vocês estiverem fora, na terra dos inimigos de vocês, ela vai descansar. Veja, então a terra folgará nos seus sábados, depois disso, né? Todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Agora veja o 36. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. O juízo para a incredulidade, o castigo
para o pecado da incredulidade, da desconfiança de Deus. É ansiedade. Junto com todos os outros males do pacto. É a dor mesmo, é o sofrimento, por desconfiarem de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia. Eu meterei no coração tal ansiedade. Não tem ninguém atrás de mim, caiu uma folha. Ai. Baixaram um decreto lá em Brasília. Ai. O que vai ser de mim? Vou mexer aí no salário, vou mexer assim. Estou perdido, não sei o que fazer. Irmãos, não quero ser hipócrita não. Em muitos momentos nós caímos nisso. E às vezes eu me pego em determinadas situações que eu preciso olhar para dentro do meu coração, como quem olha diante do espelho e fala: você não tem vergonha? A sua cara não cora? Diante do que nós estamos vendo no Brasil, com relação a essa perseguição velada, com relação à educação domiciliar, homeschooling, como é que você acha que fica o coração de uma mãe, de um pai, quando chamam lá embaixo? Fernando, Elisiane, com a roupinha do Estado. Qual o nome disso? O que o Senhor fala para os seus discípulos quando eles forem levados diante dos tribunais, diante dos imperadores, para defenderem a sua fé? Ele fala exatamente sobre isso. Não se inquietem, não fiquem ansiosos, não se preocupem, não tenham essa preocupação como se vocês estivessem desguardados, como se estivessem perdidos, sem pai. Como nós pecamos, irmãos, nessa área, mas damos outros nomes que nos fazem parecer homens melhores, homens mais, ou melhor, com menos pecados. Uma ansiedadezinha, mas não é nada grave não. Mude o nome. Eu estou com incredulidadezinha. Eu estou com esse pecado aqui, que eu não confio em Deus para isso. Mude. Som do seu coração. Avalie a vida, os passos que se tem dado nesse mundo com relação a Deus. Meus irmãos, tudo diz respeito à nossa fé em Deus. Tudo que fazemos, vivemos por fé. Se pisarmos fora dessa faixa, nós estaremos mostrando uma fé fraca, uma fé que desconfia de Deus. Veja a questão da ansiedade. O que causa não confiar em Deus. Não confiar em Deus nesse contexto é o mesmo que quebrar o quarto mandamento. Recusar o descanso por incredulidade. Por incredulidade. Eu creio que ficou bem claro aqui o texto de Levítico que lemos. Creio que isso ficou bem claro. Da mesma forma, espiritualmente falando, estar ansioso com nossa vida, estar inquieto com aquilo que pode acontecer ou não, é não descansar em Deus, irmãos. É não descansar em Deus. Interessante nesse texto de Levítico é que o castigo para o ansioso que desconfia de Deus e não descansa nele é mais ansiedade ainda. E é isso. Certa vez eu ouvi um ministro falando: castigo para o pecado do impenitente é mais pecado ainda.
mais pecado ainda. É mais soma sobre a sua cabeça. Lá na frente Deus vai encontrar com ele. São os males que afligem a carne, que tocam o nosso corpo, tocam a nossa vida, que atormentam a nossa vida por todos os lados. Por todos os lados. Isso é fruto de pecado, de incredulidade, de não confiar em Deus. Por isso, as palavras do Senhor Jesus, no verso 31 de Mateus 6, se revestem de significado para o seu povo, como um mandamento que nos encoraja a confiar em nosso Pai Celestial, que nos deu a vida. Acaso não nos dará também o sustento dela? Verso 31, portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Essa é a conclusão que nós temos aí. E o verso seguinte diz que essa inquietação é comum aos gentios, aos pagãos, aos ímpios, que não confiam em Deus e não o têm como Pai. Veja o que o Senhor está dizendo aqui, irmãos. Verso 32, porque depois dele falar, não andeis ansiosos, não vos inquieteis com essas perguntas, que comeremos, que beberemos. Depois ele vai dizer no verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Gentios andam ansiosos por isso. Eles andam numa falta de paz. Eles não confiam em Deus, eles não conhecem a Deus como Pai. Muito interessante esse ponto do sermão do Senhor, porque ele nos serve como régua, como uma régua perfeita, pela qual nós podemos medir a nossa vida, os nossos passos aqui, o quanto temos nos conformado aos pagãos que não confiam em Deus, o quanto temos vivido como os pagãos, negando o dia do Senhor, abandonando a igreja, o seu povo, para fazer qualquer outra atividade no dia do Senhor, que vá trazer uma segurança, uma paz, um conforto, alguma coisa nesse mundo. Os pagãos fazem isso. Os ímpios agem assim. Essa declaração é muito perscrutadora, meus irmãos. Porque se eu sou culpado de ficar preocupado e ansioso a respeito dessa questão, que o Senhor lança aqui, bebida, comida, alimento, vestuário, acerca da vida neste mundo e de certos artigos que porventura me estejam faltando, se essas apreensões dominam a mim e a minha vida, então realmente eu estarei vivendo e me comportando como um ímpio. Porque o nosso Pai conhece, Ele sabe e Ele prometeu que iria suprir as nossas necessidades. Como temos vivido, irmãos? Se essas coisas ocupam o primeiro lugar nas nossas vidas, diz o Senhor Jesus, e se elas monopolizam as nossas vidas, bem como todas as nossas maneiras de pensar, isso é ansiedade, é essa inquietação, então em nada somos melhores do que os ímpios. Mas antes, somos indivíduos mundanos, dotados da mentalidade do mundo. Matthew Henry, comentando aqui esse texto, ele vai dizer, isto é uma vergonha. Veja o que ele diz aqui, que interessante. Isto é uma vergonha para nós cristãos, que edificamos sobre princípios mais nobres e professamos uma religião que nos ensina não só que existe uma providência,
mas que há promessas feitas para o bem da vida que temos agora, que nos ensina sobre confiança em Deus e o desprezo ao mundo, oferece as razões para isto. É uma vergonha andarmos como os gentios andam, enchendo as nossas mentes e corações com as descrenças deles. É uma vergonha. Devemos nos arrepender disso. Devemos nos voltar para o Senhor. E o princípio básico aqui é exatamente esse que o Senhor aplica aí no verso seguinte: porque o nosso Pai Celestial sabe o que necessitamos. E esse é o antídoto. Esse é o antídoto contra a nossa ansiedade. Veja o verso 33. Agora, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O verso 33 dá a verdadeira solução. A verdadeira solução contra a ansiedade e a inquietação do nosso coração quanto aos cuidados desse mundo. É como se ele estivesse dizendo aqui e clareando o nosso coração, nossa mente, dizendo: você tem coisa, ou vocês têm coisas maiores e melhores para cuidar. A vida, a saúde da sua alma, a sua felicidade eterna. Esta é a sua maior necessidade. Essa é a nossa maior necessidade, irmãos. É aquilo em que você e eu devemos empregar os nossos pensamentos. Isso é o que deve ocupar o nosso coração. Aquelas coisas duradouras, aquelas coisas que são eternas e que estão ligadas ao reino de Deus, à obediência a Cristo e à propagação do seu senhorio sobre este mundo. O texto de Lucas 12, ele é muito significativo aqui. Abra Lucas 12. Eu não vou ler, eu não vou fazer a leitura toda, eu vou ler só essa parte final. É um texto muito conhecido nosso, para ganhar tempo. Mas diz respeito ao homem insensato que procura juntar em seus celeiros os bens, a garantia desse mundo. E no verso 18, ele diz, Lucas 12, 18, e disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei, maiores e maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse aqui é o retrato de um homem ansioso por essa vida. Ele corre atrás, ele nunca se satisfaz, ele cria a fim de regalar a sua alma, ter o seu suprimento nele mesmo. Com base em tudo isso, o Senhor conclui com essas palavras. Portanto, verso 34 de Mateus 6. Portanto, não vos inquieteis. O termo inquieteis aqui é o mesmo. Ele aponta para a mesma realidade. Não estejam ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia seu próprio mal. O Senhor começa e termina essa última parte do capítulo 6, nos advertindo sobre a inutilidade da ansiedade para o nosso bem, para a nossa vida.
A preocupação excessiva, irmãos, com o amanhã, com a nossa vida nesse mundo, não condiz com a fé cristã. Saiba disso. Não condiz com aqueles que pertencem ao Senhor, que tem a Deus como Pai. Nós somos dele. Quer vivamos, quer morramos, nós somos dele, nós somos do Senhor. Isso, e aqui eu quero colocar um ponto importante. Isso não significa vivermos uma vida negligente, uma vida relaxada, como aqueles filósofos cínicos pelo primeiro século viviam ali, como eles propunham. Os cínicos viviam de uma forma completamente descabida, digamos assim. Eles andavam pelas ruas, eles viviam como cães. Eles eram chamados assim, cães. Eles faziam suas necessidades na rua. Tem um que é muito conhecido, que creio eu que deu origem ao barril do Chaves, que é Diógenes. Ele vivia literalmente num barril, desprezando toda a questão de uma vida, sabe, comum, de uma casa, dessas questões, um desprezo. Eles entendiam que a virtude estava na miséria. Ponto aqui não é esse. Ponto aqui não é esse. Interessante que quando esse homem foi, Alexandre o Grande foi lá procurar esse homem, ele chegou na frente do seu barril, se postou lá e disse assim: Diógenes, o que eu posso fazer por você? Ele disse assim: sai da frente do meu sol. Sai da frente do sol que você já me ajuda. Uma vida negligente, relapsa, também não condiz com a realidade da vida cristã. O Senhor não está ensinando isso aqui, mas Ele está ensinando uma vida que expresse fé no nosso Pai Celestial, de que se o amanhã nos pertencer, Sua bondade, Sua misericórdia estará lá e nos alcançará para nos socorrer, como nós temos lá em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se cada manhã. O texto de Filipenses, na mesma linha do que Jesus está ensinando aqui, Paulo apreende isso, Paulo entende isso, ele está ensinando a igreja. Não, veja o que diz aí a Filipenses 4, 6 a 7, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo. Eu quero aplicar isso aqui bem rápido às nossas vidas, aos nossos corações, dizendo aquilo que eu não disse lá atrás. Nós pertencemos ao mesmo Deus que tirou o seu povo da terra da escravidão, da terra do Egito, que fez cair pão do céu sobre o seu povo, que fez brotar água da rocha e fez a veste do seu povo durar 40 anos. Vocês já perceberam isso? O que está envolvido nessa peregrinação do povo sobre a terra, até eles entrarem na terra? Comida, Deus providenciou o maná. Bebida e a sua roupa durou 40 anos.
Não se, é isso que nós temos lá no texto. Não se envelheceram as suas roupas, os seus calçados. Para onde isso aponta? O que isso deve significar para nós? Não andeis ansiosos pela sua vida. Não andeis. E como a gente não anda ansioso, irmãos? Como nós combatemos isso? Eu queria dar dois exemplos, duas questões práticas. Primeiro, isso é muito prático. Liste, nomeie os pecados que podem te levar a essa ansiedade, ou aos pecados que a ansiedade pode te levar. Liste isso, nomeie. Se você é alguém que tem problema com ira, tem problema com a falta de contentamento com o que Deus tem dado, liste isso e trate o seu coração com relação a isso, procurando na palavra de Deus ajuda da liderança da igreja, dos presbíteros, do pastor, dos diáconos. Não se afunde nos conselhos dos ímpios, não se afunde nos conselhos dos pagãos. Eles vão remediar com outras coisas. Procure aqueles que conhecem a verdade de Deus e que podem aplicá-la à sua vida e te ajudar a enxergar o pecado que às vezes você não vê, mas que está lá, promovendo todos os outros na sua vida, te levando à ansiedade, te levando à ingratidão, te levando a muitos outros pecados. A segunda coisa, como acabamos de ler em Filipenses, apresenteis a Deus em súplica. A oração, ore ao Senhor, apresente a Ele aquilo que inquieta o seu coração. Um pássaro, nós às vezes não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça. Já dizia Agostinho, né? Mas a gente pode impedir, devemos impedir que ele faça ninho ali. Faça ninho ali. Então, coloque diante do Senhor: Senhor, eu sou um homem irado. Eu sou um homem que tem problemas com a ira. Senhor, eu sou um homem que tem problemas em perdoar. Eu tenho um problema com relação a isso, aquilo. Ore ao Senhor para que essas coisas não se avolumem como uma bola de neve correndo atrás de você, te atropelando, te mantendo como os pagãos nesse mundo. Vamos orar. Senhor Deus, só a Tua palavra, Deus, pode nos ferir e ao mesmo tempo trazer a cura. Porque ela é essa espada que discerne, Deus. Discerne aquilo que homem algum pode sondar e averiguar. Pai, tudo que foi falado aqui, ó Deus, que tudo que foi transmitido aqui, Pai, possa ter um peso em nossos corações, que nos leve, ó Pai, a uma reflexão sincera acerca da nossa vida nesse mundo. Nós não temos como esconder o nosso coração de Ti, ó. Nos ajude a lidar com esse pecado. Nos ajude a lidar, Pai, com o nosso coração que por vezes se rebela contra Ti com incredulidade. Guarda o nosso coração desse mal, Pai. Faça com que a Tua igreja, Pai, cresça e amadureça nessas verdades para a Tua glória. Assim oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Vamos ficar de